Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população estimada pelo IBGE para 1º de julho de 2021 era de 343.643 habitantes, o que faz dela a terceira maior cidade do estado, atrás de Salvador e Feira de Santana, e a quinta do interior do Nordeste, atrás de Feira de Santana, Campina Grande, Caruaru e Petrolina. Possui um dos maiores e que mais crescem PIBs no interior da região Nordeste, sendo o sexto maior PIB baiano, com mais de 7 bilhões de produto interno bruto em 2018. É a capital regional de uma área que abrange aproximadamente 80 municípios na Bahia e 16 no norte de Minas Gerais. Pertence à região intermediária de Vitória da Conquista. Tem uma altitude média de 923 metros nas escadarias da Igreja Matriz, atingindo os 1.100 metros nas partes mais altas. Possui uma área de 3.254,186 km². História. O Arraial da Conquista foi fundado em 1783 pelo sertanista português João Gonçalves da Costa, nascido em Chaves em 1720, no Alto Tâmega, na região de Trás-os-Montes. Aos 16 anos de idade veio para o Brasil, serviu a coroa portuguesa à época do reinado de D. José I e Dona Maria I na conquista das terras a oeste da costa da Bahia. Anteriormente já havia lutado ao lado do mestre de campo João da Silva Guimarães, líder da bandeira responsável pela ocupação territorial do sertão, iniciada em 1752. A origem do núcleo populacional está relacionada à busca de ouro, à introdução da atividade pecuária e ao próprio interesse da metrópole portuguesa em criar um aglomerado urbano entre a região litorânea e o interior do sertão. Portanto, integrar-se à expansão do ciclo de colonização dos fins do século XVIII. Através da Lei Provincial nº 124, de 19 de maio de 1840, o Arraial da Conquista foi elevado a vila e freguesia, passando a se denominar Imperial Vila da Vitória, com território desmembrado do município de Caetité, verificando-se sua instalação em 9 de novembro do mesmo ano. Em ato de 1º de julho de 1891, a Imperial Vila da Vitória passou à categoria de cidade, recebendo, simplesmente, o nome de Conquista. Finalmente, em dezembro de 1943, através da Lei Estadual nº 141, o nome do município é modificado para Vitória da Conquista. Juridicamente, o município de Vitória da Conquista esteve ligado a Minas do Rio Pardo. Depois, em 1842, ficou sob a jurisdição da comarca de Nazaré, por decreto N graus 1,392, de 26 de abril de 1854, passou a ter um anexo à comarca de Maracase, posteriormente, à comarca de Santo Antônio da Barra, atual Condeúba, até 1882, quando se transformou em comarca. Até a década de 1940, a base econômica do município se fundava na pecuária extensiva. A partir daí, a estrutura econômica e social entraria em um novo estágio, com o comércio ocupando um lugar de grande destaque na economia local. Em função de sua privilegiada localização geográfica, com a abertura da estrada Rio-Bahia, atual BR-16, e da estrada Ilhéus-Lapa, o município pode integrar-se às outras regiões do estado e ao restante do país, e logo passou a polarizar quase uma centena de municípios do centro-sul da Bahia e norte de Minas. Tribos indígenas. O território onde hoje está localizado o município de Vitória da Conquista foi habitado pelos povos indígenas Mongoiós, subgrupo Camacãs, Imborés, ou Aimorés, e em menor escala os Pataxós. Os aldearmentos se espalhavam por uma extensa faixa, conhecida como Sertão da Ressaca, que vai das margens do Alto Rio Pardo até o médio Rio das Contas. Os índios Mongoiós, ou Camaca, Aimorés e Pataxós pertenciam ao mesmo tronco, Macro-G. Cada um deles tinha sua língua e seus ritos religiosos. Os Mongoiós costumavam fixar-se numa determinada área, enquanto os outros dois povos circulavam mais ao longo do ano. Os Aimorés, também conhecidos como botocudos, tinham pele morena e o hábito de usarem um botoque de madeira nas orelhas e lábios, daí o nome botocudo. Gostavam de pintar o corpo com extratos de urucum e genipapo. Eram guerreiros temidos, viviam da caça e da pesca e dividiam o trabalho de acordo com o gênero, cabendo às mulheres o cuidado com os alimentos. Os homens ficavam responsáveis pela caça, pesca e a fabricação dos utensílios a serem utilizados nas guerras. Já os Pataxós não apresentavam grande porte físico. Fala-se de suas caras largas e feições grosseiras. Não pintavam os corpos. A caça era uma de suas principais atividades. Também praticavam a agricultura. Há pouca informação a respeito dos Pataxós. Os relatos afirmam que os Mongoiós ou Camaca eram donos de uma beleza física e uma elegância nos gestos que os distinguiam dos demais. Tinham o hábito de depilar o corpo e de usar ornamentos feitos de penas, como os cocares.
praticavam o artesanato, a caça e a agricultura. O trabalho também era dividido de acordo com os gêneros. As mulheres mongoiós eram tecelãs. A arte, com caráter utilitário, tinha importância para esse povo. Eles faziam cerâmicas, bolsas e sacos de fibras de palmeira que se destacavam pela qualidade. Os mongoiós eram festivos, tinham grande respeito pelos mais velhos e pelos mortos. Aimorés, pataxós e mongoiós travaram várias lutas entre si pela ocupação do território. O sentido dessas lutas, porém, não estava ligado à questão da propriedade da terra, mas à sobrevivência, já que a área dominada era garantia de alimento para a comunidade. Os relatos mais precisos sobre os índios, os colonizadores, a botânica e os animais que aqui viviam no período da colonização, foram feitos pelo príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied ou Prinz Maximilian Alexander Philipp von Wied-Neuwied, ver também Maximilian zu Wied-Neuwied, naturalista e botânico alemão, no livro Viagem ao Brasil, no trecho Viagem das fronteiras de Minas Gerais ao Arraial de Conquista, quando aqui passou em março de 1817. Estudos da UESB afirmam que os índios de Vitória da Conquista se estabeleceram em comunidades próximas à atual cidade, como a do Boqueirão, próxima ao distrito de José Gonçalves e Ribeirão do Paneleiro, perto do bairro Bruno Bacelar. A forma de construir as casas destas comunidades, a plantação de milho e mandioca, a produção de artesanato nos dias atuais são indícios dessa ancestralidade indígena. Identificadas hoje como comunidades negras, na realidade têm origem na miscigenação de índios e negros. Relação entre os índios e os colonizadores. A ocupação do sertão da Ressaca foi realizada com a conquista dos povos indígenas. Primeiro, João Gonçalves da Costa enfrentou o povo Imboré. Valentes, resistiram à ocupação do território. Por causa da fama de selvagens, foram escravizados pelos colonizadores. Os mongoió tinham primitivamente naqueles índios os seus principais inimigos por serem eles ferozes e cruéis e por impedir a circulação na região quando saiam em busca de caça. Por isto, se aliaram aos portugueses para derrotá-los. Depois dos Imboré, foi a vez dos Pataxó. Eles também resistiram à ocupação estrangeira, mas acabaram se refugiando para o sul da Bahia, onde, em número reduzido, permanecem até hoje, lutando para preservar sua identidade e seus costumes, com o apoio da FUNAI. Os Kamaka Mongoió conseguiram estabelecer relações mais estreitas com os colonizadores a fim de garantir sua manutenção como povo. Ajudaram os portugueses na luta contra os Imboré. Em 1782, ocorreu a batalha que entrou para a história de Vitória da Conquista como uma das mais importantes. Sabe-se que naquele ano, aconteceu uma fatídica luta entre os soldados de João Gonçalves da Costa e os índios. Os soldados, já fatigados, buscavam forças para continuar o confronto. Na madrugada posterior a um dia intenso de luta, diante da fraqueza de seus homens, João Gonçalves da Costa teria prometido a Nossa Senhora das Vitórias construir uma igreja naquele local, caso saíssem dali vencedores. Essa promessa foi um estimulante aos soldados que, revigorados, conseguiram cercar e aniquilar o grupo indígena que caiu, no alto da colina, onde foi erguida a antiga igreja, demolida em 1932. Não se sabe ao certo se essa promessa foi realmente feita, mas essa história tem passado de geração em geração. A história nos relata que no período de 1813 e 1806, os colonizadores e os índios nativos alternavam momentos de paz e animosidade. Os mongoió, sempre valentes guerreiros, continuavam a sofrer e não esqueciam as derrotas passadas perante os colonizadores e preparavam vinganças, mesmo depois de firmar acordo de paz. Passaram então a usar de um artifício para emboscar e matar os colonizadores estabelecidos no povoado. A estratégia consistia em convidar os colonizadores a conhecerem pássaros e animais selvagens nas matas próximas à atual igreja matriz, provavelmente as matas do Poço Escuro, atualmente uma reserva florestal. Ao embrenhar na mata, o índio então, com a ajuda de outros, já dentro da mata, emboscava e matava o homem branco, desaparecendo com o corpo. Isto de modo sucessivo, até que um colono, após luta corporal, conseguiu fugir e avisar as autoridades estabelecidas e demais colonos qual foi o destino de tantos homens desaparecidos. Do mesmo modo se estabeleceu uma vingança por parte dos colonos contra tamanha ousadia. Foram então os índios chamados a participar de uma festa e quando se entregavam à alegria foram cercados de todos os lados e quase todos mortos. Depois disto os índios embrenharam-se nas matas e o arraial conseguiu repouso e segurança. Este episódio passou a se chamar de o Banquete da Morte. A região de Vitória da Conquista, compreendendo os municípios de Barra do Choça, Planalto e Poções, devido à localização em uma altitude próxima de 1000 metros acima do nível do mar e por não ter geadas, sempre foi um produtor de café. Entretanto, a partir do ano de 1975, esta cultura agrícola foi incrementada com financiamentos subsidiados pelos bancos oficiais, passando a região a ser a maior produtora do norte e nordeste do Brasil. A partir do final dos anos 1980, o município realça sua característica de polo de serviços. A educação, a rede de saúde e o comércio se expandem,
tornando a cidade a terceira economia do interior baiano. Esse polo variado de serviços atrai a população dos municípios vizinhos. Paralelamente à expansão da lavoura cafeeira, um polo industrial passou a se formar em Vitória da Conquista, com a criação do Centro Industrial dos Imborés. Nos anos 1990, os setores de cerâmica, mármore, óleo vegetal, produtos de limpeza, calçados e estofados entram em plena expansão. O ano de 2007 foi considerado o marco inicial de um novo ciclo na agricultura regional, fundamentado no plantio de cana-de-açúcar, para a produção sobretudo de etanol, e no plantio de eucalipto, destinado à produção de carvão para a indústria siderúrgica do norte de Minas Gerais, essências e madeira serrada que substituíram a madeira de lei nativa, cada vez mais escassa. Já estão plantados neste ano mais de 20 milhões de pés de eucalipto. As microindústrias, instaladas por todo o município, geram trabalho e renda. Estas indústrias produzem de alimentos a cofres de segurança, passando por velas, embalagens e movelaria, além de um pequeno setor de confecções. A educação é um dos principais eixos de desenvolvimento deste setor. A abertura do ginásio do Padre Palmeira formou os professores que consolidaram a escola normal, o Centro Integrado Navarro de Brito, além das primeiras escolas privadas criadas no município. A abertura da Faculdade de Formação de Professores, em 1969, respondeu à demanda regional por profissionais melhor formados para o exercício do magistério. A partir da década de 1990, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia multiplicou o número de cursos oferecidos. Também nessa década, surgiram 3 instituições privadas de ensino superior. O setor de saúde ganhou novas dimensões. Antigos hospitais foram aperfeiçoados, clínicas especializadas foram abertas e a rede municipal de saúde se tornou, a partir de 1997, referência para todo o país. Esse fato criou condições para que toda a região pudesse se servir de atendimento médico-hospitalar compatível com o oferecido em grandes cidades. Hoteleiros, empresários, comerciantes atacadistas e profissionais liberais formam os segmentos que, junto com a educação e a saúde, fizeram a infraestrutura da cidade abarcar, além de migrantes, a população flutuante que circula na cidade diariamente. O desenvolvimento da cidade também é atestado pelos índices econômicos e sociais. O Índice de Desenvolvimento Econômico subiu do 11º lugar no ranking baiano, em 1996, para 9º, em 2000. O Índice de Desenvolvimento Social deu um salto. Subiu do 24º para o 6º lugar. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, também saltou do 30º lugar em 1991 para 18º em 2000. Dos 20 melhores IDHs baianos, Vitória da Conquista foi o que mais melhorou. Atualmente também está em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto de Lei 101/2011, de autoria do deputado Marcelino Galo, do PT, que cria a região metropolitana de Vitória da Conquista, com a possível denominação de geografia. Relevo. Seu relevo é geralmente pouco acidentado na parte mais elevada, suavemente ondulado, com pequenas elevações de topos arredondados. Seus vales são largos, desproporcionais aos finos cursos d'água que aí correm, de fundo chato e com cabeceiras em forma de anfiteatro. Ocorrem no platô elevações geralmente de encostas suaves, embora existam aquelas com encostas íngremes, que podem atingir 1000 metros ou mais. A Serra do Periperi, por exemplo, localizada a norte e noroeste do núcleo urbano de Vitória da Conquista, tem cota máxima de 1.110 metros e mínima de 1000 metros, enquanto que seu entorno próximo apresenta altitudes que variam de 830 a 950 metros. Outros exemplos de altitudes acima de 1000 metros são verificáveis em Duas Vendas, município de Planalto, adiante da Fazenda Salitre, em Poções, em terrenos íngremes, e a Serra da Ouricana, uma das serras localmente conhecida como Serra Geral Pifem, em Poções e Planalto. À medida que as altitudes caem e que se aproxima das encostas, o relevo torna-se fortemente ondulado. Clima. Vitória da Conquista tem um clima tropical de altitude por causa da elevação da cidade, com média de 923 metros e mais de 1.100 metros nos bairros mais altos. Por isto, seu clima é um dos mais amenos da região nordeste do Brasil, registrando temperaturas inferiores a 10 graus Celsius em alguns dias do ano, comparável a outras cidades altas da Chapada Diamantina, como Piatã, Barra da Estiva, Mucugê, Maracás e Bicoara. No verão é quente, com máximas de 28 graus Celsius e mínimas entre 18 graus Celsius e 17 graus Celsius. Este é o período chuvoso na região. No inverno é frio, com mínimas de 14 graus Celsius e máximas de 23 graus Celsius. A pluviosidade média anual é de 760 milímetros. As chuvas de neblina, ou de inverno, como são chamadas, concentram-se no período de maio a setembro. Já as chuvas das águas, ou de verão, mais intensas e fortes,
ficam concentradas nos extremos do ano. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, desde 1976 a menor temperatura registrada em Vitória da Conquista foi de 6 graus Celsius em 22 de julho de 2006, e a maior atingiu 35 graus Celsius em 2019, nos dias 13 de fevereiro e 6 de dezembro, batendo o recorde anterior de 34,9 graus Celsius em 4 de novembro de 2008 e 9 de outubro de 2010. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 129,6 milímetros em 2 de dezembro de 1998. Acumulados foram de 106,2 milímetros em 25 de março de 2004, 105,6 milímetros em 4 de janeiro de 2008, 102,4 milímetros em 23 de março de 2004 e 100,9 milímetros em 25 de agosto de 1986. O recorde mensal é de 447,8 milímetros, em dezembro de 1989. Considerando o clima frio no inverno, a cidade de Vitória da Conquista ficou conhecida como a Suíça Baiana.